Olá, seguidores. No vídeo de hoje vou falar sobre Tegar 11 renovando as mínimas históricas. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, aqui nessa segunda-feira, dia 27 de abril, Tegar 11 renovou a sua mínima histórica, tá? Batendo aqui, furando a barreira dos R$ 70, fechando a 69,11. Se não estou enganado, é a primeira vez que o fundo fecha abaixo da barreira dos R$ 70, tá? E como vocês podem ver, realmente ele se encontra em mínima histórica. O primeiro ponto que eu tenho que esclarecer para vocês que esse não é um movimento isolado, é apenas Segaronce que está aqui vivendo um momento ruim. Todas as incorporadoras aqui do Brasil estão passando por um momento bem parecido. Se a gente for observar aqui o comportamento de outras incorporadoras listadas em bolsa, como por exemplo a Cury, aqui também no dia 27 de abril, nós tivemos aqui uma queda aqui dessa empresa de quase 8%. Se a gente for aqui na Cirela, uma gigante aqui lá no mercado lá de São Paulo, uma queda de quase 6%. Então, foi uma queda generalizada das empresas de incorporação. Então, agora aqui eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo, o motivo de todo esse pessimismo com relação a aqui a com as empresas de incorporação. Então, é que eu cheguei até a comentar rapidamente no vídeo de fechamento de mercado da segunda-feira, mas agora eu vou comentar com um pouco mais de calma. Então, são três os motivos que levaram a esse momento difícil das corporadoras. O primeiro deles é o INCC, que seria a inflação das incorporadoras, né? Tivemos aqui o INCC de 1,04 no mês de abril, e que fala que já acumula uma inflação de 6,28% nos últimos 12 meses, sendo que pode subir ainda mais, tá? E o que significa esse INCC elevado? Significa que os custos de construção eles estão aumentando. Ou seja, isso daqui pode acabar impactando nas margens dos projetos de corporação, né? Tá ficando mais caro de se construir. E aqui alguns podem vir falar: ah, mas então é só repassar o custo para o consumidor. No entanto, não é assim tão fácil, né? A gente está vivendo aqui um momento de juros é, elevados, então pode ser complicado você repassar essa inflação no custo de construção para o cliente, já que ele pode não conseguir financiar esse imóvel. Isso que acontece agora aqui já entrando no segundo ponto que está causando essa tempestade perfeita aqui nas incorporadoras, que é a questão dos juros elevados. Se a gente tivesse aqui no momento de mais tranquilo de juros, seria mais basicamente só teria que repassar essa inflação no custo de construção para os clientes. No entanto, você vai aqui de um impedimento de R$ 400.000 para R$ 450.000, o universo de potenciais clientes que a incorporadora possui diminui bastante, já que com juros elevados, menos pessoas conseguem financiar esse imóvel, tá? Então, que é realmente uma combinação que está se mostrando bem negativa para as empresas. Inclusive, isso daqui já começou a mostrar os efeitos não apenas para Tegar 11, mas com outras empresas. Vou pegar aqui para mostrar para vocês as prévias operacionais da Cirela no primeiro trimestre agora desse ano de 2026. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns dados que realmente são bem preocupantes. Vejam aqui o VGV, Valor Geral de Venda lançado. Notem aqui, primeiro trimestre de 2025, 4,86 bilhões de reais. Primeiro trimestre agora desse ano.
2,43 bilhões de reais. Estão falando aqui uma queda de 50% no lançamento de empreendimentos aqui da Cirela. Se está lançando menos, é porque a empresa ela está percebendo que está mais difícil de vender, né? Então ela vai lançar menos. Aqui outro dado para a gente observar como que a gente está vivendo um mau momento aqui para as incorporadoras. VSO de 12 meses, ou seja, velocidade de vendas. Estava em 52,6% no primeiro trimestre de 2025, isso com uma lançando muito mais. Aqui para quem não conhece aqui esses indicadores, velocidade de vendas é o quanto você vendeu versus o quanto você ofertou. Então, basicamente, se você está ofertando 1 bilhão de reais em apartamentos e vendeu 4 bilhões de reais, então você teve uma velocidade de vendas de 40%. Se você vendeu apenas 2 bilhões, a sua velocidade de vendas foi 20%. Então, notem aqui que mesmo diminuindo em 50% os lançamentos aqui de um ano para o outro, a Cirela ainda assim ela vendeu menos ainda, né? Sendo que a gente ah, aqui a gente poderia imaginar aqui no momento mais saudável é de que vendesse, lançasse menos, talvez iria conseguir ter uma manter o percentual de venda, né? Então, aqui além de estar lançando menos, está conseguindo vender menos do que está sendo lançado. Então, para a gente perceber aqui que essa Selic nesses patamares realmente está batendo com bastante força aqui no nas incorporadoras. Então, para vocês verem que realmente a Selic ela está fazendo efeito, né, do plano dela de desaquecer a economia. Apesar de que também temos sinais mistos aqui da economia, mas isso aqui não é um tema para abordar aqui nesse vídeo. Agora aqui o terceiro fator que está levando a esse pessimismo não apenas de Tegar 11 como das outras empresas. E aqui também estou falando muito aqui de empresas listadas em bolsas para vocês terem noção de que isso aqui não é um movimento isolado de Tegar 11. Por exemplo, aqui na Cirela, a gente pode ver que a ação já teve uma queda de 20%. Vou pegar aqui na Cury que trabalha com somente Minha Casa Minha Vida. Chegou aqui a ter uma queda já máxima de mais de 27%. Então, realmente está sentindo bastante. Então, vamos aqui agora pelo terceiro fator que está causando esse mal-estar entre as incorporadoras. Aqui é o caso, é o endividamento das famílias. Esse endividamento das famílias é um ponto que está preocupando muito aqui o governo atual, tá? É um ponto que estão mais atenados aqui nas notícias, é um ponto que está sendo muito discutido. Inclusive, hoje mesmo, aqui no dia 27 de abril, começou a sair algumas notícias a respeito de programas para utilizar o FGTS para reduzir o endividamento das famílias. Então, se as famílias elas estão muito endividadas, acaba que reduz aqui a possibilidade de o financiamento, enfim, está endividado, não consegue fazer aquisições, né? Então, é que a intenção foi realmente mostrar para vocês que o momento não está nem um pouco favorável. Então, relembrando, INCC elevado, custo de construção elevado, que reduz a margem de lucro, juros elevados, com perspectiva por um tempo mais elevado, o que reduz aqui a possibilidade de subir o preço dos imóveis, o endividamento das famílias, o que reduz ainda mais a possibilidade de potenciais compradores desses imóveis. Então, realmente, uma situação aqui que a gente pode falar de tempestade perfeita contra as incorporadoras. E aqui eu lembro vocês que Tegar 11 possui foco em projetos de média e alta renda. Quando a gente fala de baixa renda,
aqui que vai para caso de Minha Casa Minha Vida, até tem aqui o crédito subsidiado, tem consegue, né, as empresas até que elas estão performando relativamente melhor, mas quem está sofrendo mesmo são as empresas com foco no média e alta renda. O público de média renda, porque tem mais dificuldade aqui de obter linhas de crédito, apesar de que tem algumas mudanças aí no Minha Casa Minha Vida para abarcar mais esse público, mas ainda que a gente tem de notícia que a média renda está bastante afetada. Já o público de alta renda, muitos deles já têm a casa própria, né? Muitos veem aqui novo imóvel como uma melhoria ou para investimento, e como a Selic em patamares elevados tira aqui um pouco um pouco não, né? Bastante do interesse de fazer esse compras aqui de imóveis. Então, Tegaronce pode dizer que ele está no olho do furacão aqui em meio a esse momento, devido a esse posicionamento que ele possui em média e alta renda. Então, ó, aqui o que o mercado está fazendo é precificando que vai ter uma demora ainda mais, uma demora ainda maior na melhora dos resultados, né? Que o fundo pagando nessa faixa de 70 centavos aqui desde janeiro, já caminhando aqui para 3 meses, provavelmente aqui até o final do semestre deve seguir nessa faixa aqui dos 70 centavos, e talvez o mercado esteja especificando que esse cenário vá se estender por ainda mais tempo. Ok? Então, aqui agora, dando minha opinião sobre a situação atual de TH11 aqui nas mínimas históricas. Ah, então, realmente a situação não é boa. A gente tem aqui com TH11 um dividend yield de pouco acima de 1% ao mês. É baixo quando a gente pensa em um fundo de mais alto risco, né, desenvolvimento, mas o mercado está precificando que em algum momento essa recuperação vai vir, né? Então, aqui é um caso que vai exigir muita paciência do investidor que quiser fazer um aporte. Aqui tem que ser o investidor que está apostando em algum momento acontecer essa queda Selic, acreditar que essa queda Selic vai ser sustentável, de que realmente está trazendo aqui um desaquecimento para a economia, está trazendo, fazendo muitas empresas entrem, é, fiquem em recuperação judicial, em situação complicada, a população também já tá começando a sentir. Então, aqui é uma aposta de quem acredita que pode ter alguma melhora. No curto prazo, esse investidor vai estar recebendo muito pouco, com certeza o dividend yield não condizente com risco, mas em uma eventual melhora, pode ter sim aqui um belo de um salto. Lembrando que o gestor já disse com todas as palavras que ele prefere deixar de vender o imóvel, ficar com ele parado lá do que vender a um valor mais baixo, né? Então, essa situação aqui de Tegar 11, não sei até quando que vai esse pessimismo aqui com as incorporadoras, mas também não vejo nenhuma percepção de melhora aqui para o curto prazo, tá? Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.